tanta coisa aconteceu até essa prisão domiciliar ser decretada que vale a pena relembrar como é que a gente chegou até aqui. Nós preparamos uma espécie de tabuleiro, considerando os principais jogadores. Colocamos a família Bolsonaro, o Supremo, o governo Trump e o governo Lula. E o ponto de partida é março deste ano, quando Eduardo Bolsonaro anuncia que iria se licenciar do mandato de deputado federal para ficar nos Estados Unidos e, segundo ele próprio, convencer Donald Trump a pressionar o Brasil pela anistia do pai. Dias depois, até porque essa perspectiva já devia estar muito clara para Eduardo Bolsonaro quando viajou, a primeira turma do Supremo tornou Bolsonaro e outros 7 aliados réus por tentativa de golpe. 2 meses depois, em 26 de maio, a gente passa aqui, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo abre inquérito para investigar Eduardo por coação e obstrução de justiça lá nos Estados Unidos. Pausa, que tem coisa importante para a gente entender aqui. E como as férias um dia acabam, quem está de volta para nos ajudar com essa e outras questões é a Júlia do iLive. Júlia, boa noite, bem-vinda de volta. Feliz de estar de volta, Renata. Boa noite para você e boa noite para você também. Júlia, parece uma boa hora para a gente deixar claro que uma coisa é esse inquérito aberto para investigar Eduardo Bolsonaro. E outra coisa, em estágio muito mais avançado, é a ação penal na qual Bolsonaro é réu. Isso, Renata, são coisas diferentes, embora elas estejam ligadas, elas são diferentes. Então, é legal da gente entender o que a gente está falando. Uma coisa é a ação penal, tentativa de golpe, está correndo lá no Supremo, na fase já quase chegando no julgamento, alegações finais, o julgamento deve ser comecinho de setembro, Bolsonaro réu. No núcleo do Bolsonaro, mais outros 7 pessoas e mais de 30 no total da ação. Outra coisa é uma investigação que não é nem uma ação ainda, que não tem ainda denunciados, portanto não tem réus, é uma investigação incipiente que foi aberta, como você disse, a pedido da Procuradoria-Geral da República e que tinha inicialmente como alvo Eduardo Bolsonaro. Aquela ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, tentando buscar sanções contra autoridades brasileiras, contra a justiça brasileira, por causa, aí sim, do processo da ação que investiga o golpe. Nessa investigação, as autoridades brasileiras falaram: opa, Eduardo Bolsonaro está coagindo a justiça, está obstruindo o nosso trabalho e está tendo apoio de Bolsonaro para isso, inclusive com recursos, porque Bolsonaro disse que mandou dinheiro para Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos. Aí, nessa investigação, houve a determinação do ministro Alexandre de Moraes, depois que ele entendeu que não foram cumpridas medidas cautelares, que eram medidas impostas contra os investigados, diferente da prisão. Quando o ministro entende que essas medidas não foram cumpridas, entre as quais não ter acesso às redes sociais, ele decreta a prisão domiciliar. Tá claro, Júlia, e Eduardo ainda consegue de quebra um tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras, né? Vou colocar mais uns elementos aqui. Vamos pular para junho, quando Bolsonaro presta depoimento à PF e ali ele admite pela primeira vez que enviou 2 milhões de reais para o filho nos Estados Unidos. E isso foi fundamental para incluir o pai nesse inquérito, como a Júlia estava explicando. Um mês depois, um novo jogador entra nesse tabuleiro, um jogador muito importante, o governo Trump, com o próprio presidente declarando que Bolsonaro era alvo de perseguição política. Ato contínuo, o governo brasileiro reage, sem citar Trump. Lula diz que não aceitaria interferência e 2 dias depois, Trump posta aquela carta para Lula anunciando que o Brasil seria tarifado em 50% e usando Bolsonaro como argumento. É aí que o caso Bolsonaro se liga com a gente virar campeão de tarifa no mundo. Mais uma vez, o governo brasileiro reage e fala em usar a lei de reciprocidade. A partir daí, nós tivemos semanas de declarações de parte a parte. Mais uma pausa para mais um esclarecimento importante. Dessa vez, Júlia, sobre a situação do governo brasileiro, que está numa encruzilhada muito difícil. Já não tinha diálogo praticamente com o governo Trump antes disso tudo acontecer. Agora os canais estão completamente interditados. As pessoas às vezes mencionam essas conversas do Geraldo Alckmin com o secretário do Comércio, mas nenhuma delas tem o poder de destravar o que o Trump decidiu. E o temor por parte do governo, a gente percebe, de que essa prisão domiciliar acabe por trazer consequências, inclusive, para o assunto das tarifas. Exatamente, Renato. O que estava ruim, o próprio governo avalia que piorou com a prisão domiciliar, porque você tinha uma interlocução entre os técnicos
técnicos do Ministério do Alckmin, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, técnicos até o negociador brasileiro do Itamaraty. Mas quando entra o Trump falando que é uma questão relacionada a Bolsonaro, politiza o tema, os canais são fechados. Então, agora, quando se fala, por exemplo, eu procurei integrantes do governo para falar, o governo, a informação que se tinha o governo quer ampliar os produtos brasileiros que foram colocados por Trump naquela lista de isenção. Mas com quem que vocês estão falando? Como é que vocês estão negociando isso? Está muito difícil, os canais, de fato, são fechados. Então, o Planalto não quer tratar dessa questão de Bolsonaro, quer evitar porque entende que prejudica nessas negociações. Quer colocar o debate na questão da soberania e não focar em Bolsonaro por entender também, do ponto de vista político, que tem a questão da vitimização de um adversário. O que o Planalto quer, aliás, teve até uma ordem do ministro da Comunicação, uma orientação para não se focar na questão Bolsonaro. O que o Planalto quer é focar as medidas para mitigar o tarifaço a partir de amanhã. Essas que estavam sendo discutidas. Exato, hoje à noite estavam sendo discutidas. Eu tenho informação de que o presidente não gostou de um primeiro pacote que foi apresentado, que ele queria mais ousadia, e eles querem vincular e fazer um bom anúncio em relação à questão de emprego, dizer que haverá crédito para as empresas, eles querem fazer um bom anúncio do ponto de vista político dessas medidas. Então, é isso que o governo vai focar e a Fazenda estava resistindo, porque nas medidas de crédito, gente, tem toda aquela discussão de que aí fica o crédito, aí tem gasto para o governo, deixa de arrecadar. Então, estava uma queda de braço ainda hoje em relação a isso. Mas esse é o foco do governo, tirar Bolsonaro da frente e colocar as medidas que vão ser anunciadas como plano principal. Júlia, mais um lote de informações para a gente aqui. Vamos seguir na nossa linha do tempo. No dia 18 de julho, o Supremo se move nesse tabuleiro. Bolsonaro é alvo de uma operação da PF naquele inquérito sob obstrução de justiça que a Júlia explicou, surgiu para investigar o Eduardo. Alexandre de Moraes decide pela tornozeleira eletrônica em Bolsonaro, além de restringir o uso de redes sociais. Esse ponto é importante porque tem causado muita polêmica. Dias depois, Bolsonaro vai ao Congresso, mostra a tornozeleira e faz um discurso que vai parar nas redes sociais de aliados. Alexandre cobrou explicações da defesa e ameaçou prender Bolsonaro. No dia seguinte, a gente vê aqui, Moraes decide que sim, Bolsonaro violou a cautelar. Mas naquele momento ele fala, foi um ato isolado, então ele ia daquela vez deixar passar. Daí o governo americano se move mais uma vez e aplica sanções financeiras ao ministro. Esse foi, do ponto de vista diplomático, até aqui, o ponto alto da crise entre Brasil e Estados Unidos. E daí vem o último domingo, quando aliados de Bolsonaro convocam manifestações e Bolsonaro, de casa, acaba participando dos atos por meio de vídeo e áudio. Mais uma vez, esse conteúdo vai parar nas redes sociais de aliados, começando pelo filho Flávio Bolsonaro, que depois apagou essa postagem. Foi a gota d'água para Alexandre de Moraes, que entendeu esse movimento como um descumprimento das cautelares e decretou a prisão. Vamos voltar à Júlia. Agora, para amarrar tudo isso, Júlia, a confusão de hoje no Congresso. Sim. É lógico que ninguém pode saber exatamente, a gente não tem bola de cristal, mas eu queria que você nos ajudasse a avaliar a capacidade da oposição bolsonarista de causar obstrução, de inviabilizar a pauta e, por fim, de pautar o projeto da anistia. Olha, a Renata está falando agora com o integrante do governo, eles mesmos admitindo que os presidentes da Câmara e do Senado estão sob muita pressão. Mas o da Câmara ainda, uma leitura de que, se bobear, ele perde o controle da casa, Alcolumbre tentando segurar do jeito dele, sem atender as pessoas, muita reclamação de que não estão conseguindo falar com ele. E por que tem essa pressão em cima dos dois? Porque eles foram eleitos com os votos Sim. da oposição e com a promessa de que iam fazer esses gestos para a oposição. Então, agora a oposição cresceu, está tentando ali ganhar terreno em cima dessas pautas, mas veja, pautas em que há resistência ainda da maioria. Não adianta ter só a oposição, você não aprova anistia, impeachment só com a oposição. Precisa pautar e precisa ter o apoio de integrantes do centro. São os integrantes do centro mais pragmáticos que vêm com resistência a esses temas, Renata. Então, enquanto houver... Na Câmara, um pouco menos no que diz respeito à anistia, tá? Tem ali um movimento maior. Mas enquanto houver resistência desses integrantes do centro, a maioria não é formada e eles não conseguem aprovar. Mas os dois presidentes continuam sob pressão. Aliás, tem uma pauta importante que é o imposto de renda, a correção da tabela de isenção do imposto de renda, que está
para ser votada no Senado, que se não for, não vai ter atualização da tabela. Então, por exemplo, é uma questão uma coisa concreta, bem real, concreta, que tá aí na vida frente. real, que as pessoas estão realmente preocupadas e não com discussão de anistia, que precisa ser votada. Júlia, a gente vai parar essa nossa conversa, você vê aqui com as peças no meio do tabuleiro. Então, muito provavelmente, quando a Júlia voltar, a gente vai ter outros lances aqui e nós vamos conversar sobre eles. Combinado, Renata. Bem-vinda de volta das férias, muito obrigada. A gente se vê na quinta-feira. Até.